Você já viu aquele tipo de pessoa que o mundo pode estar acabando ao redor dela e ela tá ali, tranquila, em paz, como se nada tivesse acontecendo? Tem pessoas que, na verdade, têm esse tipo de personalidade mesmo. Aquela pessoa zen, aquela pessoa tranquila, lerda pra tudo. E isso é algo da pessoa, da personalidade dela. Mas até esse tipo de pessoa, em casos graves, elas perdem o controle também. Porque, na verdade, aquilo não é paz. Aquilo é algo da pessoa, algo da personalidade dela. Mas existe um tipo de paz que só Deus pode dar. Uma paz que, mesmo enfrentando uma doença terminal, um momento de luto, ansiedade, medo, incerteza sobre o futuro, você tá ali em paz. Por mais que isso seja ilógico. E isso já não é algo sobre personalidade nem nada do tipo. É uma paz que vem de Deus. É algo inexplicável. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje aqui nesse vídeo. Eu quero compartilhar sobre uma paz que vai além do entendimento humano. Uma paz que não depende das circunstâncias e que somente Deus pode te dar. O que a Bíblia fala sobre isso? E como que a gente pode viver isso na nossa vida? Então, o primeiro ponto desse vídeo é: a paz que o mundo oferece é superficial e temporária. O mundo até oferece paz, mas é um tipo de paz superficial e temporária. O mundo oferece paz em coisas como dinheiro, fama, sucesso, relacionamentos. Então a pessoa acaba achando que se ela tiver muito dinheiro, ela vai ter paz na sua vida. Ela acha que ter sucesso na sua carreira profissional, conhecer pessoas importantes, ter bons relacionamentos, vai trazer paz para a vida dela. Tudo isso pode até te dar uma certa paz, mas é uma paz superficial, uma paz momentânea. Porque imagina só, é só o dinheiro da conta bancária dessa pessoa acabar que a paz dela vai embora. Basta a carreira profissional dela acabar que a paz dela acaba junto. Ou seja, é uma paz superficial e que tem prazo de validade. Em João capítulo 14, no versículo 27, Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. O que Jesus está dizendo aqui é que existe sim uma paz que o mundo dá. Porém, ele disse que deixou a sua própria paz. E ele deixa bem claro que a paz que vem dele é completamente diferente da paz que o mundo oferece. E é sobre isso que eu vou abordar agora no segundo ponto. A paz de Deus é diferente. Ela vem de dentro e transcende o entendimento. A paz que vem de Deus é algo até difícil de explicar, porque é algo que vem de dentro, algo que vem do Espírito Santo. E essa paz, ela não significa a ausência dos problemas. Muito pelo contrário, os problemas estão ali, eles são reais. Mas essa paz que vem de dentro, ela te faz crer, acreditar, confiar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está cuidando da sua vida, mesmo no meio dos problemas. Então, não significa que você não terá problemas, mas significa que você terá paz, mesmo passando por esses problemas. E é exatamente o que Davi escreveu nos Salmos mais famosos do mundo, que todo mundo conhece, os Salmos de número 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Ou seja, ele andando ali pelo vale da sombra da morte, ele tá passando pelo problema, mas ele tá passando por esse problema confiando que Deus está com ele. E é por isso que ele diz que não tem medo de nada. Quem tem a paz de Deus não tem medo, porque sabe o Deus que tem, sabe o Pai que tem. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz, ela excede todo entendimento. Ninguém consegue compreender essa paz. Essa paz que vem de Deus é algo ilógico, é algo que o entendimento humano não consegue compreender. E a Bíblia diz que essa paz guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ponto de número 3. Como experimentar essa paz na nossa vida? E aqui eu quero citar 3 passos simples. O primeiro, confie em Deus completamente. Parece até um clichê falar isso, mas você já experimentou viver isso? Tipo assim, todos nós sabemos que precisamos confiar em Deus, mas será que na prática a gente realmente confia? A verdadeira paz, a paz que vem de Deus, ela começa quando a gente entrega completamente o controle da nossa vida nas mãos de Deus. E não é que eu tô querendo aqui isentar você da sua responsabilidade. A Bíblia diz
que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória, ela vem de Deus. Ou seja, você faz aquilo que precisa fazer e desfruta da paz de Deus, porque a vitória vai vir dele. Muitas vezes a gente quer lutar as batalhas com a nossa própria força, com o nosso próprio braço, mas isso só acaba gerando mais ansiedade no nosso coração. A gente precisa aprender a confiar completamente em Deus e desfrutar dessa paz que vem dele. Isaías capítulo 26, no versículo 3 diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Ou seja, a confiança em Deus, ela nos dá estabilidade, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da guerra. Segundo passo, alimente a sua mente com a palavra de Deus. Você só vai conseguir confiar completamente em Deus quando você conhecer verdadeiramente quem Ele é. E para isso, você precisa ler a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre Deus? Quem é Deus, segundo as Escrituras? E aí você alimenta a sua mente com a palavra de Deus. Alimenta a sua mente sobre quem Deus é. Para de alimentar a sua mente com as notícias ruins desse mundo e começa a meditar nas notícias boas que Cristo conquistou para a sua vida na cruz do Calvário. Para de ficar olhando para o seu problema e começa a olhar para o Deus que resolve o seu problema. Aquilo que você alimenta na sua mente influencia diretamente o estado do seu coração. Se você só alimenta a sua mente com notícias ruins ou fica se comparando com outras pessoas, fica pensando o tempo todo nos seus problemas, preocupado o tempo todo com as situações da sua vida, jamais você vai conseguir experimentar essa paz. Mas quando você alimenta a sua mente com a Bíblia, com a palavra de Deus, quando você se alimenta de quem Deus é, não existe mais nada nessa terra que vai tirar a sua paz. Colossenses capítulo 3, versículos 15 e 16 diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Essa palavra árbitro significa juiz, significa autoridade. E a paz de Cristo precisa ser o juiz, precisa ser a autoridade no nosso coração. Aquilo que nós vemos com os nossos olhos não pode definir nada na nossa vida. O que define a realidade da nossa vida é a palavra de Deus. O que deve ser realidade para mim e para você deve ser aquilo que está escrito na palavra de Deus. Terceiro passo, busque a Deus em oração. A oração é o canal direto a Deus. Já parou para pensar nisso? Para você acessar a Deus hoje, você não precisa de nenhum sacrifício, você não precisa ser um sacerdote ou alguém importante na sociedade, você não precisa de nada a não ser abrir a sua boca e falar com Ele. A oração é onde a gente lança a nossa ansiedade, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações, nós lançamos sobre Ele quando nós oramos. E em troca, o que Deus nos dá é a paz dele no nosso coração. E você não precisa se sentir mal por fazer orações desse tipo. Muito pelo contrário, Deus está aqui para nos ouvir mesmo. Ele quer ter um relacionamento com a gente. Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Quarto passo, seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que a paz é um dos frutos do Espírito. Então, quando você busca a Deus, se enche com a presença do Espírito Santo, os frutos da presença dele na sua vida começam a aparecer, e essa paz faz parte do fruto do Espírito. Então, se você não está vivendo essa paz que vem de Deus, essa paz que o mundo não entende, significa que você precisa urgentemente ser cheio do Espírito Santo. Então, para concluir, se você está cansado, pensando em desistir, com medo, ansioso, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando hoje, mas eu sei que Deus tem paz para sua vida. Confia que Ele está cuidando da sua vida. Começa hoje a desfrutar da paz que vem de Deus, porque Deus tem paz para sua vida. Por mais que você esteja passando por problemas, Deus tem paz para sua vida. Confia, descansa nele. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.